A dependência química na minha família começou desde muito cedo, assim, desde que eu era criança, primeiramente com meu pai, depois o meu irmão mais velho, depois o meu marido, né? E agora, por último, o meu filho também tem problemas de dependência química. Isso é uma coisa, assim, bem traumatizante pra gente, pra família toda, né? O nosso dependente químico começou aos 14 anos e foram, assim, 10 anos de muito sofrimento e que a gente fez de tudo, procurou ajuda em todas as instituições de saúde. Como que foi quando você descobriu que o seu familiar estava com dependência química? E, bom, há quanto tempo foi isso e o que mudou de lá para cá? Isso deve fazer mais ou menos de 4 para 5 anos. É uma sensação de uma tristeza, uma impotência muito grande, porque até então a gente só tinha conhecimento desse mundo, dessa situação, via mídia, filmes, né? Uma coisa assim que a gente imaginava distante da nossa realidade, pelo menos da nossa família, dentro do lar, isso aí, né? Uma família que sempre se preocupou em dar o melhor em termos de referência, de valores, né? A gente sempre diz que, assim como o usuário está doente, a gente também está doente. E a gente só percebe isso quando começa a frequentar o Naranon, porque até ali a gente estava tentando ser forte e se manter, achando que estava no controle da situação. E no Naranon a gente aprende que a gente também está doente. E essa doença que é tratada no Naranon. A gente começa a viver melhor, a se comunicar, a descansar, a dormir melhor, a trabalhar melhor, porque antes disso a minha vida estava completamente desorientada. Eu não conseguia me concentrar, era 24 horas pensando no adicto, no usuário. Essa dependência química do meu filho que me fez, né, buscar assim alguma ajuda para mim, porque eu estava enlouquecendo. Eu já não conseguia mais controlar a minha vida, porque a família toda adoece, né? A gente fica assim num estado de muito desespero, porque tu tá vendo ali a pessoa que tu ama se destruindo, e tudo aquilo que tu faz, nada tu consegue reverter esse quadro, né? Então é uma situação assim desesperadora mesmo. Foi aí que eu consegui encontrar o Naranon, que para mim tem sido assim uma coisa que me trouxe de volta à minha vida, que me devolveu a minha sanidade, vamos dizer assim, né? Porque é um lugar onde eu vi esperança para mim. É um lugar assim onde eu posso, né, falar do meu sofrimento, das minhas angústias, dos meus medos, com os meus companheiros de grupo, né? Existe o antes e depois. O antes de se descobrir e ter essa nova realidade, a gente procurava levar a vida de uma maneira normal. De repente, tu vê que essa situação toma conta de tal maneira que acaba prejudicando o relacionamento dentro da família, relação de pais e filhos, relação marido e mulher. Começa a respingar na relação com os demais familiares, né? Irmãos, pais, avós. Relação de trabalho, inclusive, porque sem querer você deixa que isso toma conta. E sem o conhecimento de como procurar ajuda, você acha que você tem as condições de você mesmo fazer algo, vai ser do meu jeito. E na realidade não existe. E dentro do grupo de Naranon, no dia a dia, a gente começa a ver que dá para fazer a separação do que é o adicto, a dependência química e o dependente químico, do codependente do Naranon, que é o familiar. Fazer essa separação sem deixar de dar apoio ao dependente, sem deixar de amá-lo, né? E principalmente dentro da sala de Naranon, lá somos todos iguais.
A dependência química é uma realidade enfrentada pelo mundo inteiro. No Brasil, o número de dependentes supera os 8 milhões. Mas não é somente quem utiliza a droga que sofre com isso. O programa Em Pauta de hoje vai falar sobre o que acontece com os familiares e amigos destes usuários. Frustrações, ressentimentos, raiva. Como lidar com isso? Para falar sobre o assunto, os convidados de hoje são Cíntia Rinaldi, que é psicóloga, Sinara Moraes Sparenberg, assistente social, e ainda uma representante do Naranon, que é uma associação mundial de familiares de dependentes que se reúne para compartilhar suas experiências e buscar forças. Eu vou chamar esta convidada de Maria para preservar a identidade. Tudo bem? Sejam bem-vindas ao programa Em Pauta de hoje com esse assunto, né, que é delicado, mas que ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar. Afinal, todo mundo conhece ou já passou por isso na família. É verdade, né? E a gente sabe que é um problema de saúde pública que atinge várias famílias também, né? E aí a importância desse apoio para a família também. Ter subsídios para superar essas questões que a dependência química abarca, né? Bem, a Organização Mundial da Saúde estipulou a dependência química como uma doença. A partir disso, qual é o foco, qual é a mudança, né, da visão que as pessoas têm para o dependente químico? Na verdade, a gente pode até conceituar a dependência química como uma doença não só envolve o uso da droga, mas é uma doença biopsicossocial, a gente chama, né? Envolve questões fisiológicas, questões psíquicas e questões sociais. E é importante trabalhar todas essas questões. Então, se chama doença mental, né? Envolve um problema mental mesmo que vai abarcando e arrasando famílias, assim. Não sei, Sinara, se você quer também colocar aí. Há quanto tempo vocês já trabalham até com isso, para quem está nos assistindo possa saber? Eu trabalho há 3 anos na área da dependência química. O último 1 ano eu trabalho com familiares de dependentes químicos. Assim, a minha abordagem é mais com os familiares em função da doença deles, né? Bem, Dona Maria, aproveitando já aí para falar dos familiares, né? Seja bem-vinda, obrigada por ser a representante do Naranon, né? Que é esse grupo mundial, está aqui representando. Obrigada. Então, eu queria que você também trouxesse a sua experiência para a gente, para começar esse bate-papo. O familiar do dependente químico se sente muito perdido, sofre muito, sente culpa, raiva, que nem ela expôs. E esse grupo Naranon ajuda a encontrar, no caso, a serenidade, a paz. Ele nos passa muita... Fortalece, né? Fortalece muito o familiar. No caso, quando nós chegamos no grupo, nós estamos assim muito sofridos, muito perdidos, e lá com o apoio das pessoas que estão lá, a gente consegue começar a viver a nossa vida, porque antes disso, no meu caso, por exemplo, eu só vivia a vida do meu dependente. Eu não conseguia mais viver a minha vida, porque tu fica muito focada no dependente. E no Naranon a gente aprende a começar a vivenciar a nossa vida, a tirar o foco do dependente químico, a saber que nós não podemos mudar a vida dele. As escolhas, né? Muitas com as vezes, escolhas, né? A única coisa que a gente pode fazer é mudar a nossa vida mesmo. E isso aí fortalece muito, nos faz ficar mais sereno e em paz. Eu acredito que também o que traz um alívio, né, meninas, vocês me corrijam, mas essa questão de, muitas vezes vocês pensam, meu Deus, mas por que isso acontece comigo, né? E aí lá... O sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa é muito grande, porque nós nos culpamos, nós achamos que, no caso, ele começou por nossa causa, as atitudes dele, a gente começa a querer ajudar, começa a querer arrumar as coisas que ele faz, no caso, se ele faz alguma coisa errada, coisa assim, a consertar aquilo que ele fez de errado e facilita a vida dele. No caso, nós achamos que isso está certo, mas não está certo. A gente tem que deixar ele viver a vida dele, passar por o que ele tem que passar,
para aprender. E nós temos que viver a nossa vida, mesmo amando ele, mesmo sabendo que ele está sofrendo, nós temos que continuar a nossa vida dando apoio, mas deixando ele sofrer as consequências dos atos dele. Dona Maria, você pode falar pra gente há quanto tempo você ainda tem um dependente ativo na família? Sim. Sim. E há quanto tempo assim que você já lida com esse problema? E também há quanto tempo você já procurou o grupo? Há 13 anos nós estamos com esse problema na família. E o grupo nós estamos há 3 anos. Nós, no caso, você e seu esposo? Eu e meu esposo, no caso, Sim, meninas, agora até falando, né? A gente pensa, os familiares pensam que o dependente, né? O doente, porque sim, está doente, muitas vezes é egoísta, né? E eu acredito que isso essa raiva aí que eu falei no início do programa, eu acho que é em função disso, né? Da questão, eu dei tanto amor, eu dei tudo de melhor, e isso, por quê? Né? E aí eu acho que a Dona Maria trouxe exemplos clássicos assim de codependência, né? Desse envolvimento com o dependente químico, né? E que sim, traz essas questões da raiva, da frustração, né, Dona Maria? E que muitas vezes deixa de viver a sua vida e vive a do outro, né? Eu acho que é o clássico da codependência, né? A família gira em torno dessa dependência química, dessa pessoa que faz uso de substâncias, esquece de viver a sua vida. E a raiva também vem, eu acho que por questões de violência, né? Não só violência física, como agressões verbais, né? Eu acho até violências psicológicas assim, que a família sofre, né? É muito comum a função da raiva, né? Em função da raiva, da culpa, onde foi que eu errei, o que eu já fiz tudo para mudar essa situação e eu não consigo. Acho que o sentimento de impotência, na verdade, é uma mistura de emoções, de sentimentos, assim. Exatamente. Mas, no caso, quando eu entrei nesse grupo, uma das coisas que eu aprendi é que o dependente químico não faz isso por ser mau caráter, não faz isso assim por ser um marginal, no caso, porque ele é, na sociedade, considerado quase isso. A sociedade rotula dessa forma, né? A droga tomou conta dele. E ele não consegue, no caso, controlar isso. Mesmo que ele saiba que isso vai dar problema, que vai fazer mal para ele, ele não consegue deixar, no caso de tomar um gole de álcool, ou fumar, ou cheirar, ele não consegue controlar. Mas não é por falta de amor à família. Isso que, no caso, com as literaturas, com os depoimentos, e no Naranon a gente vai aprendendo, sabe? E isso eu acho que é muito importante, a questão do grupo de autoajuda para os familiares, para eles conseguirem fazer essa identificação. Porque é muito comum e muito cultural, assim, conforme a família, de estigmatizar o dependente, como marginalizando, né? Eu acho que isso é o que mais, né, machuca os familiares. Isso, e não entendendo como uma doença. Mas tem muitos familiares que também visualizam o seu familiar assim, marginalizado, estigmatizado na questão criminal, assim, né? E eu acho que quando a família consegue buscar um grupo de ajuda, de autoajuda, né? Ela consegue, então, ver um leque maior, assim, nessas possibilidades de que é uma doença, sim, que o seu familiar tem, né? E que ele está comprometido, que nem a Cíntia falou, com uma doença psíquica, emocional, né? E não é só a vontade dele, porque a vontade dele muitas vezes é de ficar abstinente e ele não consegue. Ele não consegue. Né? E aí é o sofrimento dele, da família. E a gente descobre também que nós estamos doentes, né? Que nós estamos, no caso, que nem vocês, é codependente dele. E com isso, procuramos começar, no caso, a mudar nossas atitudes em relação a ele. Procuramos entender mais isso, né, que acontece com ele, de ele não conseguir parar com a droga. Quando eu entrei no Naranon, eu aprendi, sabe, que as brigas, os ressentimentos que nós tínhamos em casa eram muito grandes. E eu aprendi a calar, a sair da frente, deixa ele brigar, no caso, deixa ele gritar, vou para um cantinho, ou vou sair, vou fazer qualquer coisa.
começar a mudar o meu comportamento em relação a ele. Bem, aí seu relacionamento também automaticamente melhorou com ele? Muito. Como é que foi? Melhorou, o nosso relacionamento mudou muito. Nós não temos mais aquelas brigas, no caso era muito triste, sabe? Mudou muito. Nós estamos mais serenos, a gente está mais tranquilo em casa, nós conseguimos conviver com ele, conversar. É muito melhor do que antes. E por quê? Porque nós mudamos as nossas atitudes em relação a ele. Eu acho assim que tu tem que começar a entender, tu tem que começar a ver que ele não é uma pessoa má, no caso, que as atitudes que ele tem não é porque ele é assim, não é a personalidade dele, no caso, sabe? É por causa das drogas. E tu mudando a atitude, muitas vezes ele começa a mudar e ele começa a perceber isso. Bem, agora a questão assim, falando na sociedade, né, voltando a essa questão do rótulo, como que as pessoas, enfim, vivenciam, porque às vezes familiares se afastam, né? Não, claro, pai e mãe, pelo amor que tem, mas outros familiares se afastam até por se sentirem constrangidos, não saber como lidar com isso. E aí eu pergunto, meninas, vocês aí que estão, né, dentro, que trabalham nessas clínicas urbanas, nessas centros de reabilitações, como lidar com isso, como entender isso? O que falta hoje? Qual é o conhecimento que nos falta para conseguir entender o que acontece na vida de um dependente? Eu acho que o principal conhecimento foi o que a gente já falou, de entender que realmente é uma doença, né? Que ele não faz isso porque quer, e sim porque a compulsão pelo uso é tremenda, né? Que a droga traz algumas consequências ruins, mas ao funcionamento cerebral também, e aí vem a agressão, vem muitas vezes a criminalidade, mas tudo pelo uso da droga, né? Que a pessoa não consegue se livrar deste uso, que é uma dependência cerebral também, né? Uma dependência biológica, e as pessoas não conseguem perceber isso, né? Por exemplo, quando o usuário entra em tratamento, o ideal é que a família participe junto, tanto das propostas oferecidas pela instituição onde ele está internado, quanto essa busca pelos grupos como o Naranon, que é para fazer bem esse resgate do vínculo que fica assim fragilizado, né? Poxa, tu tá com o teu filho ou o teu esposo em situação de uso, e aí são, que nem a Cíntia trouxe, várias consequências, né? São misturas de sentimentos, e isso acaba rompendo muitas vezes, não rompendo, eu digo, mas fragilizando os vínculos familiares, e isso tem essa busca, esse resgate para esse fortalecimento novamente pode se dar nesse período de tratamento e de recuperação. Nós costumamos falar que a família tem um poder muito grande sobre o dependente, né? Que é o de motivar a recuperação, assim como pela codependência dela, de entrar junto com ele, fortalecendo o processo da recaída dele também, né? Isso aí acontece, eu vivenciei quando o nosso usuário, no caso, ele fez um tratamento para parar, ele que pediu para fazer, só que ele fez só a desintoxicação, ele ficou 15 dias numa clínica. Quando ele saiu de lá, ele estava muito disposto a parar. Só que o que eu percebi é que nós realmente não estávamos preparados para enfrentar isso. Porque a carência, no caso da droga, ele vivenciou com nós, né, em casa. E isso é muito forte. E causou muito estresse, muita briga, sabe? Mas é porque nós também não sabíamos lidar com isso. E ele começou a frequentar o NA, e nisso ele nos indicou o Naranon para nós. Foi o próprio, né, ele o próprio mesmo familiar. Que indicou para nós, olha, frequentem o Naranon, ele sabia que tinha, ele mesmo indicou, comecem que lá vocês vão conseguir, sabe, ajuda para vocês. E foi por meio dele que nós entramos no Naranon. Isso que a Dona Maria trouxe, assim, né, a família aprende a se estruturar de uma forma, cada família tem um jeito de funcionar, e aí
o dependente acaba sendo o papel central dessa família, né, Dona Maria? Tirando o uso de substâncias, quando o paciente retorna para a família sem mais ter uso, sem mais envolver aquela problemática, a família precisa aprender a se organizar de uma forma diferente. Exato. É reestruturar toda a rotina. E muitas vezes não está preparada para isso, Não né? sabe lidar com isso. Não, nós não sabíamos. É um vazio, realmente. né? Assim como pro usuário, às vezes a gente convive, trata, né, usuários de substância há 15, 16, 20 anos. Então, esse período de abstinência também é uma vida nova, é uma experiência nova. E para a família também, porque conviveu 15, 20 anos com ele sob o efeito de substâncias. Então, é uma vida nova que precisa ser moldada, planejada junto, né? Isso aí é verdade. Ele tem que começar a aprender a viver de novo. Porque as rotinas são completamente diferentes, né? E isso aí atinge muito a família. E eu acho que a família tem que estar preparada para enfrentar isso também junto com eles, sabe? Por isso que eu acho que no nosso caso, o Naranon nos fortaleceu muito em relação a isso. A aprender a lidar com essa situação. Se não tivesse sido isso, eu não sei, sabe? Pois se ele não teria voltado logo. Ele agora recaiu, mas ele ficou 2 anos limpo. Mas porque eu acho isso até uma vitória, sabe? Com certeza. Porque mesmo que ele tenha começado de novo, ele conseguiu ficar 2 anos. E faz parte do tratamento e da recuperação dessas recaídas, né? A gente percebe que isso acontece bastante. E pro dependente é um aprendizado essa recaída. O que faltou, o que eu não consegui fazer, ou qual o papel da família que ficou faltando, né, nesse processo. Então também é um aprendizado para todo mundo esse processo de recaída. Isso mesmo. Bem, eu vou a um rápido intervalo e aí, em seguida, a gente volta com o Em Pauta. Até já!